Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que vocês estiverem vendo esta aula. Bom, pessoal, então aqui nós vamos dar continuidade à nossa disciplina sobre os marcadores moleculares, né? Ofertada para o curso de Biotecnologia. Aqui nós vamos dar continuidade ao assunto que nós tratávamos antes da interrupção das aulas presenciais. Nesta aula de hoje, então, nós damos introdução falando sobre os marcadores moleculares. Estes baseados em proteínas e baseados em ácidos nucleicos, né? Sobretudo baseados em DNA, ok? Eu sou o professor Murilo Alves. Estas aulas serão, então, colocadas sempre no meu canal do YouTube e disponibilizadas para vocês para auxílio nos seus estudos, ok? Então, vamos dar início à nossa aula. Bom, nas aulas anteriores, ainda presenciais, nós falávamos sobre os marcadores genéticos. O que são marcadores genéticos, né? Os marcadores genéticos são os marcadores, né, ou características em organismos associadas a variações genéticas ou variações hereditárias que são transmitidas de geração a geração. Diferentes marcadores genéticos foram então descritos e criados também ao longo da história, né? Descritos, por exemplo, nós temos entre eles os marcadores morfológicos, né, que descrevem a morfologia de modo geral, uma característica que é visível a olho nu, por exemplo, o tamanho, o peso, a coloração, etc. Muito utilizada pela humanidade ao longo dos séculos. Outros foram criados, como por exemplo os marcadores genéticos do tipo citológicos ou citogenéticos, como por exemplo os marcadores baseados em cariótipos, o número e a distribuição, morfologia dos cromossomos dentro de uma célula. E também há os marcadores genéticos baseados em características bioquímicas, né? Em moléculas, pequenas moléculas, como metabólitos, tal como os terpenos que nós vimos na nossa última aula presencial. Então, esses OKs estão marcando realmente aqui todos os marcadores genéticos que nós vimos anteriormente. As características-chave de cada marcador genético determina o tipo de marcador, né? Como os marcadores morfológicos são baseados em características genéticas do tipo morfológicas, eles são denominados de marcadores morfológicos. Os marcadores citológicos são baseados em características associadas à citologia ou citogenética de uma célula. Os marcadores bioquímicos são associados às pequenas moléculas dos metabólitos de um dado organismo, né? Todas as características associadas a variantes genéticas. Então, esses são alguns dos 4 tipos principais de marcadores genéticos que são ou já foram utilizados nas mais diversas áreas, fora a genética. E hoje, o nosso foco é introduzir os marcadores ditos moleculares. O que vem a ser, então, os marcadores moleculares? Os marcadores moleculares têm como definição serem marcadores genéticos, características genéticas, baseados em características estas moleculares de macromoléculas biológicas. No caso aqui, especificamente macromoléculas do tipo proteínas e ácidos nucleicos. Professor, que características biológicas podem ser essas? Dentre as principais, por exemplo, características como sequência primária, tá? Sequência primária, eventualmente também sequência secundária e terciária. Mas, sobretudo para o DNA, a sequência primária é muito importante, como nós veremos nas próximas aulas. Os marcadores moleculares, então, podem ser de dois tipos.
isoenzimas ou aloenzimas, quando estes são baseados em proteínas, e os famosos marcadores de DNA. Apesar de serem consideradas marcadores moleculares, as isoenzimas também são denominadas de marcadores bioquímicos, pois, por serem enzimas, são baseadas, a sua atividade bioquímica é baseada, na atividade catalítica, o que faz então com que muitos autores as considerem como marcadores bioquímicos, além, por exemplo, de metabólitos, que muitas vezes são produtos dessas enzimas. Bom, nós sabemos que ocorreu, ao longo do tempo, uma evolução dos marcadores, pois justamente os primeiros marcadores moleculares que foram utilizados não são hoje mais tão utilizados devido à evolução das tecnologias de desenvolvimento desses marcadores. Desenvolvimento e descoberta. Então, nós temos que a tecnologia evoluiu, assim como então os marcadores moleculares evoluíram, justamente porque, no caso, houve essa evolução dos marcadores moleculares em decorrência da evolução da tecnologia associada a eles, né? Em diversas fases. E aí, por exemplo, algumas dessas principais fases estão colocadas aqui nesse slide. Eventos como, por exemplo, o desenvolvimento das enzimas, né? Eles foram muito marcantes. As isoenzimas, elas foram os primeiros marcadores moleculares, né, principalmente baseado nas enzimas, né, nas variantes enzimáticas, que variavam de acordo com variantes genéticas. Essas enzimas, no caso, elas foram estudadas pela primeira vez em decorrência do advento do estudo das enzimas, da enzimologia, que então, no caso, descobriu a partir de métodos como eletroforese, né, medição de atividade enzimática, medição de atividade catalítica, os primeiros marcadores moleculares. E essas isoenzimas foram gradativamente substituídas por métodos baseados em DNA, justamente também com o advento, né, da elucidação da estrutura do DNA proposta, né, essa estrutura proposta por Watson Crick em 1953, com auxílio, né, de dados de diversos pesquisadores. E aí então, gradativamente, após, no caso, a elucidação dessa estrutura e o advento de certas áreas, como a própria biologia molecular, né, após 53, houve então o surgimento de novas tecnologias, baseadas principalmente na análise de DNA. O que fez então com que essas enzimas, né, os primeiros marcadores moleculares, fossem gradativamente substituídas. Posteriormente, então, métodos iniciais baseados na hibridização do DNA foram rapidamente substituídos após o advento da técnica de PCR. Lembrando que a hibridização do DNA ela é baseada na complementariedade de bases, tal como proposto por Watson Crick. E essa complementariedade de bases, né, está associada ao pareamento de bases por ligações de hidrogênio, né, e o empilhamento de bases estabilizando a dupla hélice. Essa hibridização, então, que era muito utilizada, por exemplo, entre os primeiros marcadores de DNA, foi então sendo também rapidamente substituída após o advento da técnica de PCR, né, tal como proposto por Mullis, na década de 80. A técnica de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, permitiu então que houvesse uma rápida obtenção de marcadores, né? A automatização da técnica também fez com que essa técnica de obtenção de estudo de novos marcadores de DNA, né, fosse então amplamente difundida. E posteriormente um outro marco é que o PCR, inicialmente baseado em primers, né, ou oligonucleotídeos de DNA arbitrários, sem conhecimento de sequência, foi substituído posteriormente a partir da obtenção, né, do advento do sequenciamento, né, que permitiu a obtenção da sequência. Foi posteriormente, então, esse PCR randômico substituído por PCR baseado em primers específicos, né?
que permitiu a detecção de muito utilizáveis marcadores de DNA, tais como os microsatélites. Ok? Então, esses microsatélites, por exemplo, eram marcadores de DNA que eram baseados principalmente em PCR usando primers específicos, que foi então o substituinte dos primeiros PCRs baseados em primers randômicos, né? Ou primers arbitrários. Arbitrários, pois os pesquisadores pensavam uma sequência arbitrária que poderia então anelar em qualquer região do genoma de um dado organismo, né? A qual os pesquisadores não tinham ideia. Mas o padrão, por exemplo, eletroforético dos fragmentos gerados por PCR denotava então cada padrão eletroforético poderia possuir uma distinção entre si e fazer com que então ocorresse um polimorfismo baseado nesse padrão de fragmentos, o que foi posteriormente substituído com o uso dos primers específicos. E um quinto evento, né, foi realmente que a detecção de polimorfismos de um único nucleotídeo, né, ou SNPs, principalmente essa detecção baseada em sequenciamento em larga escala, pois os SNPs eram principalmente descobertos por sequenciamento, e esse sequenciamento eventualmente tornou-se em larga escala a partir de 2005, né? Posteriormente substituiu os famosos microsatélites, né? Que foram, ainda hoje são utilizados, mas que foram em grande parte substituídos por esses marcadores baseados em polimorfismos de um único nucleotídeo, ok? E isso então, gente, esses eventos mostram como que a evolução dos marcadores acompanhou a evolução das tecnologias associadas às suas respectivas detecções, né? À sua detecção. Bom, e aí então essa evolução é marcada aqui por essa figura, né? Em que é mostrada a cronologia do advento desses marcadores. E nós temos então 3 épocas distintas, né? O passado, o presente e o futuro. Curiosamente, nós já estamos no futuro. Essa figura aqui é uma figura de um livro de 2012. Nós temos aqui que os diferentes marcadores envolvidos eram então baseados, sobretudo, nas técnicas utilizadas, né? Nas técnicas utilizadas para detectá-los. Técnicas baseadas em hibridação, técnicas baseadas em PCR, baseadas em arranjos, sendo esses macro ou micro arranjos, e técnicas baseadas em sequenciamento de nova geração, ou NGS. Então, por exemplo, os primeiros marcadores de DNA, tal como foi o RFLP, né, muito utilizado no início da década de 80, eram então esses marcadores baseados em hibridização. Enquanto que o RAPD, o AFLP e os SSRs, também conhecidos como microsatélites, eram baseados principalmente em PCR, sendo que apenas os microsatélites eram baseados em PCR com primers específicos, ou seja, com primers em que nós tínhamos o conhecimento da sequência, nós tínhamos o conhecimento de onde os primers ou oligonucleotídeos iriam se anelar, né? O presente para o autor na época, né? O presente para esse autor era em que era baseado no advento dos SNPs, né, polimorfismos de um único nucleotídeo, e fragmentos específicos, né, polimórficos, né, os SFPs. Esses marcadores eram sobretudo baseados no finalzinho aqui da época dos PCRs, né, mas também baseados em épocas de arranjo, né, usando micro e macro arranjos. Os SNPs, no caso, originalmente foram baseados foram marcadores baseados sem grande conhecimento de sequência, tá? Principalmente baseados em PCR, mas posteriormente as técnicas de NGS vieram a fortalecer esses marcadores, justamente porque agora o sequenciamento ele é dado em larga escala, né? Não em pequena escala, tal como proposto por Sanger, né? Assim como a gente viu nas aulas passadas. E aí, então, nós estamos basicamente agora nesse futuro, né? E o futuro, ele é marcado pelos marcadores baseados em sequenciamento de nova geração, ou sequenciamento em larga escala, em que nós temos, por exemplo, técnicas, né, como o RADseq, no caso, os marcadores RRLs, que são marcadores, né, e técnicas baseadas em sequenciamento NGS ou de nova geração.